Olá, bom dia a todos e feliz sábado a todos, nesse dia tão especial que foi destinado e consagrado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso próprio Deus, para que a gente se ligue e se aproxime mais e mais dele. Eu espero que você esteja feliz, esteja bem, ou se não, que Deus ele vai cuidar de você neste momento. A mensagem de hoje ela vem de encontro com o nosso coração, que é Salmos 23. É um salmo bem conhecido, conhecido como Salmos do Bom Pastor, certo? O nosso grande pastor é o nosso Senhor Deus. E a gente vai ler um salmo, também ele é meio pequeno, é apenas 6 versículos, e a gente vai tirar as conclusões a partir dele, amém? Mas antes vamos fazer uma oração. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais uma mensagem aqui que possa ser pregada. Por favor, Senhor Deus, nos inspire do Santo Espírito, e possa, por favor, Senhor Deus, nos ajudar a entender mais da Tua Palavra através dessa leitura. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os salmos começam assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esses salmos aqui bem conhecidos, assim como, por exemplo, como Salmos 91 ou Salmos 22, são salmos que ele fala sobre a característica, a qualidade de nosso grande pastor, nosso único e maior pastor, que é Deus, Jesus Cristo. A primeira parte, logo do começo, ele fala que quando nós estamos juntos, alinhados com Deus, com os propósitos e os planos de Deus e aceitando a sua vontade, ele nos faz descansar, repousar. Isso eu lembro logo de um verso que está lá em Mateus capítulo 11, se não me engano, versículo 28 e 29, que fala que Jesus nos chama para ir até ele descansar, porque ele vai descarregar nossos fardos e vai apenas colocar o seu jugo sobre nós, que é um jugo leve e manso e suave, porque ele é humilde de coração. Então, ele nos chama até ele. O nosso único propósito, a nossa única dificuldade, se podemos aplicar dessa forma, é ir até Deus, ir até Jesus. Isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque geralmente quando o ser humano ele nasce, ele cresce, ele vive, né? Nós sabemos que nós temos a raiz do pecado dentro da gente. E aí o que o pecado faz conosco? O pecado ele nos afasta de Deus, nos afasta da comunhão de Deus. E isso é muito perigoso. E é por isso que logo desde o começo, Jesus nos fala, olha, eu sou o bom pastor, eu sou o seu redentor, eu sou o seu Senhor. Mas para você sentir a minha presença junto com você, você precisa se aproximar de mim. Outra coisa que ele fala aqui é que ele guia pelas veredas da justiça. Ou seja, quando nós estamos com Cristo, alinhados em seu propósito, andando ao lado dele, segurando em sua mão, ele não vai deixar que a nossa vida seja desregrada, sem ordem, ou que a gente viva da forma que a gente quer. Porque a gente sabe que se a gente quer viver com Cristo na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, a gente precisa se parecer mais com Cristo, com as características, as qualidades do nosso Senhor e Salvador. Então, se a gente quer se parecer com Ele, a gente precisa ter uma justiça. Só que também na Bíblia, a gente aprende que a nossa justiça própria, ela é inválida para Deus, porque ela tem várias falhas, vários defeitos. Para que a gente possa ser aceito por Deus, a gente precisa receber uma justiça de Deus, que é a justiça de Cristo. Outra coisa que ele também fala aqui, muito importante, que eu acredito que seja o cerne, o principal desses versículos aqui de Salmo 23, é o versículo 4, quando ele fala que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. E muitas vezes a gente já passou por isso na nossa vida. Basta que a gente recorde isso em nossa história. Claro que a gente não passou literalmente pelo vale da sombra da morte, ou por uma rua escura, por exemplo. Mas sim por momentos difíceis da nossa vida, onde que a gente achava que não teria solução, não teria uma escapatória. Mas Cristo nos mostrou que sim. E Ele é o caminho, Ele é a nossa vida que precisamos. E Ele também é a nossa verdade. Então, quando Ele fala que a gente vai passar por momentos difíceis, Ele não nega que a gente vai passar. A gente vai passar durante essa vida. Mas Ele afirma
que ainda que a gente passe, Ele vai estar com a gente. Isso é o grande diferencial. Não é que a gente vai se livrar de momentos difíceis, e sim que Ele vai estar junto conosco e nós passaremos isso juntos. Lembremos, por exemplo, da própria vida de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, Deus conosco, Emmanuel, e andando aqui na Terra, Ele passou também por dificuldades, e muito maiores, na verdade, do que a gente passou em toda a nossa vida. Mas Ele venceu, não simplesmente novamente porque Ele era filho de Deus, mas por causa que Ele estava com todo dia, a comunhão dele, que era comum, estar junto de Deus. Sempre Jesus estava em oração, sempre Jesus estava na presença do seu Pai, certo? Na comunhão com os anjos, com os irmãos também, e por isso ele foi se fortalecendo. E por último, eu quero falar para vocês que sempre quando a gente se aproxima de Deus, quer se parecer com Jesus Cristo, e sabe que Ele está ao nosso lado, andando pelos momentos felizes e difíceis da vida, a gente vem até a sua presença agradecer. E onde é que está a presença do Senhor? Na igreja, na casa do Senhor. Então é muito importante também, sempre quando nós tivermos o coração grato, ou até também quando a gente estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente não suma, não desapareça, mas sim que a gente vá para a presença do Senhor, que é na sua igreja, na casa do Senhor. Então essas são as verdades, algumas das verdades na verdade, porque tem muitas aqui em Salmos 23, mas que falam diretamente com o nosso coração. Eu espero que essa mensagem esteja sendo agradável para você, ou que mexa com o seu coração, para que nós nos aproximemos de Deus. E é isso, que o Espírito Santo também esteja com você, lhe inspirando. Agora a gente vai fazer a oração final para encerrar. Oremos. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais oportunidade aqui de pregar da Tua Palavra. Por favor, Senhor Deus, continue conosco, seja o nosso bom pastor, e possa, por favor, Senhor Deus, nos inspirar pelos caminhos de justiça e de graça. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.